Vamos nos acomodando, irmãos, que o nosso tempo é curto. E essa matéria ela é muito ampla, tem muita coisa. Nós estamos resgatando aí conceitos antigos, né? Valores antigos. Tem que acontecer alguma coisa no evangelicalismo brasileiro, né? Tem que haver alguma mudança. Não é possível continuar assim, nessa espiral de declínio terrível. Ignorância no púlpito, devastação moral nas igrejas, entre as pessoas em geral. Tem que haver alguma mudança nisso. Não pode continuar assim. E essa mudança vai partir dos conservadores, dos cristãos conservadores como nós. Não adianta. Dos homens da Bíblia, né? Essa mudança vai partir dos homens da Bíblia. Homens e mulheres da Bíblia. Não tem como partir de outro grupo. Vamos chegando. Nós vimos então esses itens todos aí. Vamos continuar tentando entender o pensamento e o modo de vida puritano. Vimos a visão holística, consciência moral, conceito de chamado ou vocação. E agora vem aqui, é interessante isso, uma concepção, no próximo item aqui. Vendo daqui eu vejo como algo muito pequenininho, mas acho que aí dá para ver melhor, né? Dá para ver. Uma concepção moderada sobre o dinheiro. A nossa geração tem visto extremos. Dinheiro é evidência de santidade, dinheiro é evidência de que você está de bem com Deus. Tem sido dito isso. Por outro lado, a vertente católica entende que a pobreza é virtude. Desde o período medieval, até na igreja antiga mesmo, né? A pobreza é sinal de santidade, de virtude, de aprovação divina. São extremos que existem. Os puritanos tiveram uma concepção moderada acerca disso. E é interessante, você vê o que eles diziam. Eu peguei aqui algumas citações deles, e é interessante como eles se ajustam certinho com aquilo que a palavra de Deus ensina. Um equilíbrio, é impressionante isso. Como precisamos voltar para esse equilíbrio, para esses discursos que são realmente bíblicos, temperados pelas Escrituras, para não cairmos em excessos absurdos, tolos, como teologia da prosperidade ou teologia da pobreza. Vejam aí, essa concepção moderada sobre o dinheiro. Para os puritanos, o dinheiro era algo bom. O dinheiro é ruim? É bom. É bom. O que é ruim? O amor ao dinheiro. O dinheiro é bom. É pelo dinheiro que eu me sustento, que você se sustenta. O dinheiro é bom. Se você não gosta, deixa para mim. Mas o dinheiro em si não é mau. O dinheiro é bom. Então veja a sequência aí. Para os puritanos, o dinheiro era algo bom. Veja por que era algo bom. Por quê? É uma bênção de Deus que devia ser desfrutada com gratidão, sabedoria e alegria. Então eu posso ter dinheiro e viver tranquilo, sem a consciência pesada? Pode, sem problema nenhum. Desde que você tenha ganho o seu dinheiro de modo honesto, exercendo a sua vocação, com honestidade, com zelo, com seriedade. Não tem problema, e desde que você use o dinheiro com gratidão, sabedoria e alegria. Não tem problema. Os puritanos, vários deles enriqueceram. Nós temos pessoas ricas em nossas igrejas. Elas têm que ser criticadas porque são ricas? Não. Mais uma vez, isso é a mentalidade do mundo lá fora. Que sugere que todo rico é opressor. Todo rico é rico porque roubou alguém. Todo rico é rico porque oprimiu e explorou alguém. Isso não é verdade. Eu conheço pessoas ricas, que são ricas porque trabalharam muito, muito. Se dedicaram ao trabalho ali com muito empenho e Deus abençoou. Não roubaram ninguém, não oprimiram ninguém.
Então é errada essa concepção do mundo lá fora. Aqui, a visão dos puritanos é essa: dinheiro é algo bom, uma bênção de Deus, que deve ser desfrutada com gratidão, sabedoria e alegria. Assim, olha só que estranho isso. Seria estranho para um católico isso, né? Um homem poderia ser santo e também rico. Poderia ser santo e rico. O Richard Sibbes, um dos primeiros puritanos aí no século XVII, ele chegou um momento da vida dele que ele chegou às camadas altas da sociedade. Se tornou, transitava entre a nobreza ali, porque tinha um rendimento excelente. A família dele prosperou. E ele prosperou nos seus cargos, nas suas funções. Era um nobre. E era um puritano, um pastor puritano ali, dedicado e sério e santo. Então é possível alguém ser santo e também rico. Os dois conceitos não se anulam. Mas note, vem aí alguns equilíbrios, né? A riqueza, contudo, não devia ser vista como meritória. Eu sou rico porque Deus viu em mim alguma coisa e decidiu me abençoar. Ele viu que a minha fé é maior. Nada disso. A riqueza não devia ser vista como meritória, assim como a pobreza não devia ser vista como castigo ou maldição. Deus administra isso tudo, a riqueza e a pobreza, conforme Ele quer, de acordo com a sua sabedoria. Nem uma coisa nem a outra é mérito, é bênção. E se é bênção, é graça. Pode ser que alguém trabalhe honestamente na sua vocação e não enriqueça. Pode ser, Deus administra isso como Ele quer. Por que eu trabalhei de forma dedicada e não enriqueci, e o outro trabalhou de forma dedicada e também enriqueceu? A graça de Deus Ele administra como Ele quer. A sua providência é soberana. Ele age como bem entende. Lembre-se, o puritano é calvinista. E como calvinista, ele entende isso, que Deus é soberano na administração de todos os seus atos. De todas as coisas que dizem respeito a nós, Ele é o administrador supremo. Então, se Ele quer enriquecer alguém, isso é bênção. Se Ele quer que a pessoa fique pobre, isso é bênção também. É a graça dele administrada das mais diversas maneiras. Veja aí, ambas, a riqueza e a pobreza, eram obras da livre providência de Deus, que as usava para abençoar e ensinar seu povo. Eu aprendo na pobreza e aprendo na riqueza. Deus age como Ele quer com cada um. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe o que aconteceria comigo se eu fosse rico. Ele sabe. Ele sabe o que aconteceria comigo se eu fosse muito pobre. Deus me deu uma condição intermediária, no meu caso. Eu não sou rico nem pobre, eu já fui muito pobre. Nunca fui muito rico. Talvez, sendo pastor, um dia eu chegue lá. Não sei. Talvez, né? Acho que a expectativa não pode ser muito otimista nesse aspecto, né? Mas já fui muito pobre, já fui pobre mesmo, de passar necessidade mesmo. Né? Hoje eu não sou rico nem pobre, eu estou numa condição intermediária. Eu tenho para o meu sustento, não tenho dinheiro sobrando, e vivo assim, e é suficiente para mim. Agora, Deus sabe, Ele poderia me deixar rico, mas Ele sabe como eu seria se eu fosse rico. Então, talvez Ele, olha, eu conheço seu coração, se você fosse rico, isso não seria bom para você. E também deixar você na miséria como você vivia, na pobreza ali, também não seria bom para você. Então, vou deixar você numa condição intermediária. Ok, amém. Para outro, Ele olha e fala, não, para você é só pobreza para te resolver seu problema. Né? Então, você vai ser pobre, porque a pobreza vai ser bom para você. Para você, você vai ser rico. Ser rico vai ser bom para você e para o meu reino, porque você vai ser um homem generoso, enfim, não sei. Mas Ele administra como Ele quer isso aí, não de acordo com os nossos méritos, mas de acordo com a sua sabedoria sem fim. Os puritanos evitavam colocar os bens materiais acima dos bens espirituais, sabendo que a felicidade não pode ser fundamentada nos bens materiais. Eles sabiam disso, os pregadores enfatizavam isso. Nós podemos ter bens materiais e podemos até enriquecer, eles diziam. Não é pecado enriquecer, mas nós não podemos fazer da riqueza a base da nossa felicidade. Lembrando sempre, Deus é a fonte de tudo, inclusive da alegria no coração. Alguém pode ter muitos bens e ter dentro de si um coração murcho, seco e infeliz. Eles também reconheciam, e aqui vem mais elementos aí do equilíbrio, eles também reconheciam os perigos das riquezas. Porque a Bíblia fala dos perigos das riquezas, não fala? Fala. É perigoso ser rico, é perigoso ser pobre e é perigoso ser rico também.
Há perigos na pobreza e há perigos na riqueza. Parece que a Bíblia enfatiza mais os perigos da riqueza. Fala que o homem muito pobre, pode acontecer do homem muito pobre, ele se envolver com atos desonestos no desespero e fazer o que é errado, para conseguir sair da situação difícil. Por outro lado, o homem rico pode se esquecer de Deus, mas a Bíblia realça mais o perigo da riqueza. Realça mais o perigo da riqueza. A Bíblia mostra isso em diversas partes. Então, os puritanos também reconheciam os perigos das riquezas, e por isso ensinavam que o ideal era a busca moderada da prosperidade. Então, buscar a riqueza, a própria Bíblia diz, olha, os que querem ficar ricos caem em várias tentações e ciladas, e acabam se atormentando com muitas dores. Então, eles diziam, olha, não... Se você ficar rico, amém, Deus abençoou, mas não faça disso alvo da sua vida, porque é perigoso querer ficar rico. Busque o que então? Qual é o seu alvo então? Qual deve ser o seu alvo? Olha, busque uma vida de moderação, de uma posse moderada de bens e do desfrute moderado de bens também. Se Deus lhe der riquezas, amém, use isso para a glória dele, mas se ele não der, não sonhe, não fique buscando, trabalhando para ficar rico, não faça isso. Porque isso é perigoso. O uso do dinheiro devia abranger o sustento próprio. Para que eu ganho dinheiro? Para quê? Para que eu ganho dinheiro? Aqui eles vão dizer para que você ganha dinheiro. Ele diz assim, é para o sustento próprio e da família. Esses são os objetivos centrais de ganhar dinheiro. O sustento próprio da família, o auxílio aos necessitados e a manutenção da igreja. Tudo para a glória de Deus. Eu ganho dinheiro para quê? Para isso aqui. Para me sustentar e a minha família, para ajudar os necessitados, isso deve compor o nosso orçamento, não são só os ricos que devem ajudar os pobres, as pessoas que têm alguma condição devem ajudar também, isso deve compor o orçamento do crente. No orçamento do crente deve ter, na planilha dele deve ter um item lá, auxílio àquele irmão lá da igreja que está precisando. Deve haver isso. E a manutenção da igreja, para que a causa do reino progrida. Se eu não contribuir com a igreja, a causa do reino vai sofrer dificuldades terríveis nos seus objetivos, na realização dos seus propósitos. Então, Deus dá o dinheiro para nós crentes também para isso, para ajudarmos na manutenção da igreja e tudo isso para a glória de Deus. Então, a visão dos puritanos é bem diferente da visão mundana que há por aí, né? Por que o mundo quer ganhar dinheiro? Por quê? Porque o mundo quer mais e mais dinheiro? Para lazer. Isso. O mundo quer ganhar dinheiro para lazer e prazer, para viajar, para se divertir, é para isso. Por que o jovem incrédulo quer estudar e ter uma profissão rentável? Para quê? Para o prazer. Para ter uma casa bonita, o carro do ano, e viajar, e ir em grandes restaurantes, se divertir bastante, ter uma vida de conforto, viver como um príncipe. É para isso que ele quer ganhar dinheiro. Essa é a visão do mundo. Infelizmente, isso entrou para a igreja. Há moços e moças crentes que querem ter uma profissão rentável para isso, para viverem como príncipes e princesas, no prazer. Só isso. É como se o prazer fosse o objetivo central da vida. É um hedonismo cristão. Eu quero ganhar dinheiro, não é para sustentar minha família, para ajudar os necessitados, para ajudar a igreja, não. Eu quero ganhar dinheiro para viver como um príncipe, para não ter apuros, para me divertir, para viajar, quero conhecer a Europa, o Oriente Médio, eu quero conhecer o mundo inteiro, eu quero isso. Esse é o objetivo da minha vida. Essa visão é mundana. Os puritanos até enriqueciam, mas eles diziam, olha, o dinheiro tem esses objetivos específicos. Sustento da família, auxílio aos necessitados, manutenção da igreja, a glória de Deus, a expansão do seu reino. É muito importante resgatar isso. O dinheiro é para isso. Claro, mas não tem lazer? Claro que tem lazer, claro que tem lazer. Mas o lazer não é a razão central da nossa existência. Não é. Nós não vivemos para o lazer e o prazer. Esse é o modo de vista, esse é o ponto de vista e o modo de vida hedonista. Nós não somos assim, nós somos crentes. Lembrem-se da visão holística. Tudo para a glória de Deus. Ganhei meu salário. Chegou lá o meu salário.
Foi depositado o meu salário lá na minha conta lá, bancária. Chegou meu salário. Opa, isso aqui é para a glória de Deus. Eu tenho que usar isso aqui, eu tenho que fazer com que isso aqui, de algum modo, glorifique a Deus. Se vai envolver lazer, que esse lazer seja para a glória de Deus. Então, essa é a concepção puritana, essa é a concepção correta, essa é a concepção bíblica. Vamos ver aí algumas citações dos puritanos acerca disso. É interessante essa do Richard Baxter. Ele não era rico, Richard Baxter. Era um homem simples. Mas ele se destacou bastante pelo seu cuidado pastoral, né? E ele fala, é interessante que ele fala aqui, se Deus mostrar-lhe um meio pelo qual você possa legalmente ganhar mais do que por outro meio, ou seja, você pode encontrar um emprego melhor para ganhar mais dinheiro, né, sem prejuízo da sua alma ou qualquer outra alma, e você recusa e escolhe o meio menos lucrativo, você cruza uma das fronteiras do seu chamado. Ou seja, você desrespeita o seu chamado e nega-se a ser o mordomo de Deus. O que ele está dizendo com isso? Se você tem um chamado, e nesse chamado você ganha 10, e surge uma outra oportunidade de mudar de emprego para ganhar 15, vá para o de 15. Vá para o de 15. Não é errado. Aproveite a oportunidade. E isso não significa que você desprezou o chamado original. Não. Você está reconhecendo que Deus agora tem outro chamado. Note bem, o irmão perguntou aqui no intervalo para mim, mas o puritano podia mudar de emprego se ele é chamado para ser padeiro? Não. Nenhum chamado é vitalício. Nenhum. Nem o chamado pastoral é vitalício. Então Deus me chamou para ser vendedor de meia, quando tinha 12 anos. Depois ele me chamou para ser office boy. Depois ele me chamou para ser auxiliar de escritório. Depois ele me chamou para ser... depois eu já fui para o seminário. Depois de auxiliar de escritório. Ele me chamou para ser pastor. Pode ser que amanhã ele me tire do pastorado e fale, não, agora você vai ser... O meu chamado para você agora é ser advogado. Então você vai ser advogado agora. Pode ser. Nenhum chamado é vitalício. Então, Richard Baxter fala, se você tem um chamado e surge uma oportunidade de você ganhar mais, vá e ganhe mais, sem problema nenhum. Vamos ver outra citação aí. O dinheiro e a prosperidade não são ruins. O que é ruim é fazer disso o centro da vida e esquecer-se das outras verdades que a Bíblia ensina, buscando a riqueza. Olha aqui a fonte da riqueza. Em nossas ocupações, estendemos nossas redes. Você tem lá o seu comércio. Todo dia que você abre a porta, você joga a rede. O que será que vem? Será que hoje eu vou vender bastante? Será que vai ser pouco? Não sei. Mas é Deus quem põe tudo que vem nelas. Olha que legal. Qual é a fonte da riqueza? É Deus. Eu estou vendendo esses livrinhos aqui, né? Boto lá fora, estou jogando a rede. A minha esposa joga a rede lá. Deus manda uns peixinhos. Chegam lá, pastor, quero esse. Os peixinhos que Deus mandou. Eu também quero ser um peixinho. Vá lá no intervalo, então. Compra lá. Mas, enfim. O que eu quero dizer com isso? Né? Uma ilustração que eu estou brincando com vocês aqui. Né? O que eu quero dizer com isso? Os puritanos, eles mostravam isso. Falaram assim, olha, nos nossos trabalhos, na busca do nosso sustento, nós nos esforçamos. Nós nos esforçamos para ganhar o suficiente, um pouco, e até mais, para termos tranquilidade na vida. Mas quando isso vem, a fonte é quem? É Deus. Deus é que coloca na nossa rede o que cai nela. Outra citação. Ninguém é excluído da igreja por carência de dinheiro, ou seja, ser pobre não é pecado. Se fosse, você teria que excluir da igreja os pobres. E aí, não sei, na minha igreja ia ficar só uns 3, talvez. A grande maioria da minha igreja são pessoas pobres. Ninguém é excluído da igreja por carência de dinheiro.
nem é a pobreza ofensiva a Cristo. Não, Ele é o provedor, Ele é o administrador de tudo. A providência é Ele quem cuida disso. Um coração vazio pode barrá-los, mas uma bolsa vazia não. Acho legal esse trocadilho que o Richard Baxter faz, né? Um coração vazio pode barrar a pessoa, mas uma bolsa vazia não. Era um grande pregador, Richard Baxter. Ele usa ilustrações muito legais. Veja aí, uma outra citação. A pobreza trabalha para o bem dos filhos de Deus, não é uma maldição. Nós não podemos considerar a pobreza, como os teólogos da prosperidade consideram, uma maldição. Não. A pobreza trabalha para o bem dos filhos de Deus. Ela enfraquece suas cobiças, ela aumenta suas graças. Pobre no mundo, rico na fé. A pobreza tende à oração. Não é verdade isso? Quando você está pobre, você não ora mais? Quando o dinheiro está acabando, você não ora mais? No dia 5 você não ora, no dia 25 você ora. Não é? Então veja, depois que Deus poda as asas de seus filhos pela pobreza, eles voam velozes ao trono da graça. É verdade isso. O Senhor nos aproxima mais dele por meio das necessidades, muitas vezes. Então os puritanos viam isso. Não considere a pobreza maldição, como fazem os falsos mestres por aí afora. E também a pobreza não é uma virtude também, como dizem os católicos, aí, pelo menos na Idade Média diziam isso. Né? Tem que ser pobre para agradar a Deus. Não. Veja aí uma outra citação interessante. É uma oração, olha o nome disso. Olha o nome dessa oração do Samuel Hieron. Uma oração é própria para quem tem enriquecido com os bens exteriores. É a oração da pessoa que ganhou dinheiro. Essa aqui é a oração que a pessoa que enriqueceu tem que fazer. Ele colocou esse nome nessa oração. Falando com Deus aqui. Apto estarei a enaltecer meu coração, a me orgulhar na vaidade, a confiar na minha própria riqueza, a desprezar os outros, a crescer no amor por este mundo, porque tu me enriqueceste. Olha que oração. O Senhor me enriqueceu, fiquei rico, agora eu estou apto para enaltecer meu coração, me orgulhar na vaidade, confiar na minha própria riqueza, desprezar os outros e crescer no amor por este mundo. Estou apto para isso agora, porque o Senhor me enriqueceu. De modo criativo aqui, ele mostra o quê? O perigo das riquezas. Posso ficar rico? Posso. Isso é mérito? Não, é graça de Deus. Quando eu ficar rico? Cuidado, cuidado. Não é pecado ficar rico, mas a riqueza pode levar você ao pecado. Então, cuidado. E se eu ficar muito pobre? Isso é maldição? Não, não é maldição de Deus. Deus vai usar isso para trabalhar na sua vida. Mas se você puder melhorar, saia disso e melhore. Veja aqui a última citação. Olha aqui. William Perkins. Vamos conhecer depois melhor o William Perkins. Devemos usar especialmente a moderação da mente ao possuir e usar as riquezas e contentar-nos com nossa condição. É aquilo que eu disse lá no primeiro enunciado. Não devemos ter como alvo da vida ficar ricos. Não. É o que diz o autor de Hebreus. Contentai-vos com as coisas que tendes. Se ele me enriquecer, amém. Se não, siga em frente. Então essa é a visão dos puritanos acerca do dinheiro. Uma visão muito bíblica. São essas coisas que temos que resgatar, esse modo de ver o mundo e as realidades todas do ponto de vista cristão, do ponto de vista bíblico. É isso que temos que resgatar. Eu acho que não é tão difícil. Talvez seja difícil aceitar algumas coisas, mas não é difícil entender essas coisas. O que tem acontecido, talvez, é o problema do púlpito cristão não estar fazendo o seu papel. Onde os puritanos aprendiam isso? Onde os puritanos aprendiam esses conceitos? Sobre dinheiro, sobre consciência, de onde vinha isso?
De onde vinham essas coisas? Eles inventavam. Acordavam cedo e diziam, vou dizer uma coisa aqui que ninguém nunca falou. Não. Eles aprendiam isso por meio de seus pastores. Os pastores ensinavam essas coisas. Essas citações são citações de pregadores. E os puritanos assimilavam isso, então. O problema é que o púlpito atual não está fazendo o seu papel, não está cumprindo o seu papel. E aí nós perdemos. Vamos à igreja, não aprendemos nada. É perfeitamente possível você entrar numa igreja evangélica hoje e sair de lá sem aprender absolutamente nada. Nada. Eu sei. Às vezes eu vou. Às vezes eu vou e sento lá e fico ouvindo e acabo, não tem nada. Jargões, coisas vazias. Às vezes, 40 minutos de pé, cantando. Eu gosto de cantar, mas, diminui um pouco aí. Né? Quero sentar, quero me alimentar. E não vem. Não vem. Jargões repetidos. No meio pentecostal nem se fala. No meio pentecostal nem se fala. Não tem nada. Nada. Absolutamente nada. O Senhor fará uma grande obra nesta noite. Porque o Senhor vai libertar e vai levantar um grande exército. Porque a obra do Senhor é poderosa. E Ele vai libertar e vai fazer uma grande obra nessa noite. E essa obra nunca sai. Né? Você fica lá ouvindo isso. Meia hora ouvindo isso. Não sai disso. Você vai embora. Cadê a grande obra que ia fazer? E o exército quer levantar? Não tem nada. As igrejas têm que ser unidades, têm que ser comunidades, entre outras coisas, didáticas. Quando eu vou à igreja, eu tenho que sentar e aprender. Tenho que aprender. Eu tenho que pegar um livro, a Bíblia, tenho que pegar a Bíblia, abrir e aprender. Aprender o significado das palavras, das frases, os conceitos presentes ali. E sair de lá dizendo, isso aqui agora tem que botar em prática. É assim que tem que ser. Uma igreja que não faz isso, o que ela está fazendo? Nada. É inútil, é uma comunidade de religiosos, sem propósito algum. Então é necessário resgatar esses conceitos que são bíblicos. Eu não estou aqui defendendo a filosofia puritana. Eu estou mostrando o quanto eles eram bíblicos. Em última análise, eu estou defendendo um modo de vida bíblico, uma visão bíblica do mundo e da vida. Veja o próximo item aí. Vamos caminhar mais um pouquinho. Olha lá. Estabilidade da família. Olha isso aí. Olha como os puritanos enxergavam a família. Na busca de um cônjuge, começa por aqui. Começa por aqui. Como escolher o cônjuge? Na busca de um cônjuge, os puritanos não se preocupavam primariamente em ter alguém por quem fossem perdidamente apaixonados durante uma fase passageira. Porque a paixão é assim, a paixão ela passa. Ela existe, não é errado, você pode ficar apaixonado se quiser, não tem problema. Né? Desde que seja solteiro, geralmente os jovens ficam apaixonados, mas isso dura um tempo, depois passa. Normal. É uma fase do amor, né? A paixão. Mas os puritanos não se preocupavam muito com isso. Por quê? Porque naqueles tempos, a família não é como hoje. Você passar a vida com alguém, não era, a visão disso não era como a visão de agora. Você saberia, se você visse na época, que passar a vida com alguém não ia ser fácil. Não ia ser fácil. As pessoas morriam com muita facilidade. A vida era dura. A vida era dura. Já imaginou você, senhora, sem a máquina de lavar louças? Sem máquina de lavar roupa? Sem energia elétrica? Já imaginou? A vida dura. Os homens, imaginem, sem automóvel. Sem ferramentas elétricas. É difícil. Vida dura. Não era fácil. Você vai dividir a sua vida dura com outra pessoa. Não vai ser fácil. John Owen teve 11 filhos. Só um chegou à fase adulta. Sabe o que é isso? Sabe o que é você perder 10 filhos?
Você ia dividir a sua vida com alguém que ia enfrentar esse tipo de coisa com você. Não era a morte, não era uma coisa, uma tragédia que acontecia eventualmente e todos ficavam perplexos. Não. A morte era todo dia batendo na porta. Qualquer virose era a morte. O que para nós você resolve com um Tilenol? Com um soro na veia? Na época não existia. Uma virose era desidratação, morte. Acabou. Não tem como cortar febre na época. Não tem como cortar vômito, diarreia na época. Virose, morte. Se Deus não abençoar, interferir, para que aquilo passe de forma natural, para que o corpo reaja e seja mais forte que aquilo, morre, a criança morre. E era assim, com crianças e com adultos. As mulheres, as moças, com 25 anos de idade, já estavam viúvas. Homens novos perdiam suas esposas ali com 20 e poucos anos de idade. Era esse tipo de vida que você ia enfrentar pela frente numa família. Aí você escolhe uma esposa como? Pensando nisso. Como é que você escolhe uma esposa pensando nisso? Pensando que a vida é assim. Como é que você escolhe um marido, moça, pensando que a vida é assim? Como? Então é claro que ninguém com uma mentalidade, uma consciência dessas, vai ficar apegado a coisas passageiras. Beleza exterior, paixões vazias, paixões rasas. Ninguém vai se apegar a isso para construir um lar. Vai dizer, não. Para eu enfrentar esse mar, que é a vida ao lado de alguém, eu preciso de um navio forte. Eu não preciso de um navio bonitinho, pintado ali de rosa, com florzinhas. Não. Eu preciso de um navio forte. Eu quero uma mulher forte do meu lado. Eu quero um homem forte do meu lado. Eu preciso de alguém assim comigo. Ela é bonitinha. Olha, ela é bonitinha, mas não dá. Não dá. Ele é bonitinho. Mas olha, é um banana. Não dá. Não dá. O navio tem que aguentar o tranco. A vida é dura. A morte está aí. As doenças estão aí. A terra para produzir, tem que ralar. Não tem conversa. O arado, para puxar o arado, tem que suar. Eu não posso casar com o bonitinho. Não posso casar com o bonitinho de cabelinho assim. Não. Não posso casar com esses homens de hoje, esses moços de hoje, que são feitos de purpurina. Não. Tudo ali delicadinho. Não. Meu Deus. Não, tem que casar com um homem de verdade. Uma mulher de verdade, de fibra, de força. Então, o casamento para os puritanos era algo muito sério. As preocupações eram reais, porque sabiam que a vida é dura. E, na verdade, nós temos facilidades, mas elas não anulam a realidade de que a vida é dura. E é por isso que há tanto divórcio. As facilidades nublaram, na nossa cabeça moderna, as facilidades nublaram a realidade de que a vida é dura. As facilidades colocaram uma nuvem na frente disso, uma cortina na frente disso, e nós perdemos, os jovens perderam a perspectiva de que a vida é difícil. É difícil. E aí se casam pensando no tamanho do bolo, no enfeite do cabelo da noiva, se casam pensando nisso. E escolhem os seus cônjuges com base em futilidades. Aí vem a vida. Aí entra o navio no mar. E aí vem as ondas. Talvez não tão pesadas quanto vinham naquela época, mas vem. E aí, é claro, o navio não aguenta. Afunda logo. Os puritanos tinham a noção clara das dificuldades, e por isso, ao formavam uma família com seriedade, com reflexão, com responsabilidade. Veja aí, em vez disso, procuravam uma pessoa que, por suas virtudes, brandura, respeito e amizade, pudessem amar continuamente durante toda a vida. Seu ideal de família era um núcleo marcado por boa vontade, cortesia, ordem, paciência, perdão, estabilidade e culto doméstico. Dá para ter isso com essa pessoa? Dá. Eu vou amar essa pessoa para sempre. Dá para ter essas coisas com essa pessoa? Não, ela é bonitinha, mas não dá. Não dá? Não, ela não tem esse perfil. Não tem? Não.
então não vou casar com essa pessoa. Eu não vou entrar no barco com essa pessoa. Se não é possível ter com ela uma vida assim, marcada por essas coisas, boa vontade, cortesia, ordem, paciência, perdão, estabilidade, se não dá, eu não vou entrar nesse barco. O alvo da educação dos filhos era formar adultos equilibrados, santos e úteis à sociedade. Era no lar que os puritanos primeiramente colocavam em prática o evangelismo e o ministério cristão. O lar era uma espécie de micro-igreja. Note bem, na mentalidade dos puritanos, o lar, falei tanto do mar, agora confundi. O lar funcionava dentro de um sistema hierárquico. Havia hierarquia na casa. Assim como na igreja existia uma hierarquia funcional, no lar também. Então, para o puritano era assim. O pai, chefe de família, ele era isso, era o chefe da família. Ele era o governante da casa. Ele era o pastor daquela micro-igreja que é a família. Era uma estrutura piramidal. Então, o pai exercia aquela função ali como chefe. Isso era real. Não era só de nome, ele era chefe da casa. Abaixo dele vinha a esposa, que o obedecia, que o respeitava e que o auxiliava no governo da casa, como estabelece o livro de Gênesis. E abaixo dos dois, os filhos. Os filhos obedeciam os pais. Era assim que tinha que funcionar. Os pais ensinavam os filhos a obediência e outros elementos aí do caráter cristão. E, caso eles não obedecessem, já mencionei para vocês, era usada a disciplina, às vezes até disciplina física, em casos em que isso era requerido. Mas funcionava desse jeito. Os lares tinham essa estrutura piramidal. Hoje não tem mais. Hoje inverteu. Hoje quem manda é o filho, de 3 anos de idade ele manda, ele toma as decisões na casa, ele bate o pé e está resolvido. Logo abaixo do filho vem a esposa, né? E ai daquele que questionar isso, né? Ela é a serva da criança, ela é a maior serva da criança, chefe supremo de todas as coisas, a criança. Né? E abaixo, né, meio apagado ali, morrendo no sofá, esquecido, jogado às traças, engordando, né? Lá morrendo no sofá, ali, vem o marido, né, que ninguém nem lembra que existe. Está lá, não apita nada, não faz nada, não tem relevância nenhuma na casa. Esse é o lar de muitos hoje em dia aqui. No puritanismo, dentro da realidade puritana, isso não acontecia. Vamos ver aí algumas citações acerca disso. Veja aí, pensamento puritano. Essa citação do Thomas Gattaker. Não há sociedade mais próxima, mais completa, mais necessária, mais gentil, mais agradável, mais confortável, mais constante, mais contínua do que a sociedade entre homem e mulher, a principal raiz, fonte e padrão de todas as outras sociedades. Então, famílias sólidas, né? Famílias fortes. É impressionante como, no nosso país especialmente, querem destruir isso, acabar com a família. O puritanismo valorizava a família. Veja aí outra citação, Thomas Taylor, um bom marido e uma boa esposa. Todas as pessoas casadas devem, acima de tudo, amar, respeitar e valorizar a graça que há no outro. Não baseie seu amor sobre a beleza, as riquezas, a juventude ou outros fundamentos falhos, mas lança-o primeiro em Deus e na graça, e assim se susterá. Ame a Deus e o Senhor, por sua graça, manterá o seu casamento. Não baseie seu casamento na beleza, nas riquezas, na juventude, essas coisas todas vão passar. Eu era lindo. Simone se casou comigo. Agora o que aconteceu? Então, não tem jeito. Ok. Mais uma citação aqui dos puritanos. Veja aí o que diz Thomas Bacon, o livro do matrimônio. Uma citação mais compridinha aqui.
Veja aí, o casamento é uma alta, santa e abençoada ordem de vida, estabelecida não pelo homem, mas por Deus. Olha que princípio importante aqui. Se os crentes lembrassem disso, iriam proteger o casamento, não iam se separar tão facilmente. A média, tem havido uma média de divórcios aí, depois de 5 meses de casados. 5 meses! É inacreditável. É o que está acontecendo, a pessoa se casa, em 5 meses, divorcia. Veja, no casamento, homem e mulher são conectados e entretecidos numa só carne e num só corpo, sob o temor e o amor de Deus, pelo livre, amável, vibrante e bom consentimento de ambos, com a intenção de habitar juntos como uma só carne e um só corpo, uma só mente e vontade, com toda honestidade, virtude e santidade, passando suas vidas a compartilhar igualmente de todas as coisas que Deus lhes enviará com ação de graças. Veja o conceito de casamento. Uma só carne, juntos, até o fim, partilhando de tudo que vem de Deus. Veja aí mais uma citação, a visão dos puritanos sobre casamento. É interessante observar isso, que note bem, na Idade Média, e isso aqui, essas citações mostram, o casamento puritano era um casamento, inclusive, romântico. Era um casamento doce, era gostoso ser casado. O amor que existia entre marido e mulher era sustentado pela graça de Deus. Então, esse lar era um lar feliz, equilibrado. Havia paz nesse lar. E é interessante isso, porque os puritanos, na busca desse ideal, eles criaram uma coisa que o mundo não conhecia. O que foi que eles criaram que o mundo não conhecia? O matrimônio romântico. Porque na Idade Média, se você estudar a literatura medieval, o que existe é o adultério romântico. É a pessoa casada que encontra um amante e vive então ali um amor tórrido, uma paixão tórrida. Ali e tem o marido, tem a outra esposa lá, mas aquele casal de adúlteros, eles se amam intensamente, vivem aquela aventura amorosa ali, uma coisa fantástica. Então, essa é a mentalidade medieval. O casamento não é romântico. O que é romântico é o adultério. No puritanismo, isso muda. No puritanismo é o contrário. O adultério é péssimo, é podre, é sujo, é infeliz. O casamento é romântico. Os puritanos resgataram a ideia do amor romântico dentro do casamento, sob a bênção de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é lindo demais. É um casal casado que vive apaixonado, apaixonadamente. Isso é lindo demais, é bonito demais. Veja aí, olha só o que diz aí o Daniel Rogers. Ele fala assim: maridos e esposas deviam ser como 2 doces amigos gerados sob uma constelação. Olha isso. Isso não é romântico isso? Olha só. Conduzidos por uma influência celeste, acerca da qual nenhum deles pudesse explicar a razão, exceto que a misericórdia e a providência agiram assim, e então os uniram, tornando possível que dissessem, veja, vê, Deus, em meio a este tão vasto mundo, nos designou um para o outro. Meu Deus, olha que coisa linda isso aqui. Eu até fiquei mais apaixonado agora pela minha esposa. Vou ter lido isso. Olha que coisa linda isso aqui. Eles olham para si, um para o outro, né? E entendem, olha, nós não estamos juntos por acaso. Deus, na sua providência, nos colocou aqui juntos, debaixo do mesmo teto, partilhando aqui do mesmo lar, dos corpos um do outro, do corpo um do outro. Deus fez isso, Deus agiu assim. E nós não podemos explicar a razão disso, mas é isso que aconteceu, foi isso que aconteceu conosco. Podemos olhar para o outro e dizer, vê, Deus em meio a este tão vasto mundo nos designou, um para o outro. É muito bonito isso, essa visão de casamento. Aqui, tem uma última citação. Estamos terminando aqui a nossa aula, amanhã eu continuo. Mas essa última diz assim, do Cotton Mather.
fala assim, aqui sobre os filhos. Aqui sai do casamento, entra na questão dos filhos. Antes e acima de tudo, é no conhecimento da religião cristã que os pais devem educar os filhos. Esse é o centro da educação dos filhos, a religião cristã. O conhecimento de outras coisas, embora seja empreendimento tão desejável para eles, nossos filhos podem chegar à felicidade eterna sem ele. Então, se tiver que escolher entre um conhecimento e outro, o conhecimento bíblico está em primeiro lugar. Por quê? Porque pelo conhecimento bíblico, a criança poderá chegar à vida eterna. Pelo conhecimento de outras ciências, não. Se eu tiver que enfatizar um conhecimento, é o bíblico. Continuando. Mas o conhecimento da santa doutrina nas palavras do Senhor Jesus Cristo é 1 milhão de vezes mais necessário a eles. Então, como a criança começa a aprender a sã doutrina? Dentro de casa, em primeiro lugar. Então, ela é treinada nisso, ela é ensinada nisso dentro da própria família. Os puritanos inventaram o chamado culto doméstico. Isso é coisa deles. E nós praticamos hoje, né? Várias famílias que praticam isso, o culto doméstico. Isso foram eles que criaram. Por quê? Porque o objetivo era o ensino dos filhos, a edificação da família, mas especialmente o ensino dos filhos dentro de casa. Os filhos sendo alvos aí dessa educação teológica. Então, essa é a visão dos puritanos acerca da família. Quem dera nós resgatássemos isso também. Qual é o problema? Hoje em dia o problema é que os pais estão preocupados que o filho tem aula de piano, karatê, o que mais? É piano, karatê, computação, inglês, balé, tudo. Aí vai ter um programa na igreja para as crianças. Não dá porque ele tem aula de piano, balé, karatê, jiu-jitsu, Shaolin, filosofia Shaolin. A igreja está em último lugar. Último lugar. E é claro, os resultados nós vemos aí com só olhar o que acontece ao nosso redor. Bom, amanhã nós vamos continuar vendo o pensamento e modo de vida puritano, já são 9h25, eu tenho que encerrar aqui, mas nós veremos amanhã a visão madura dos puritanos acerca do sexo. É muito interessante notar isso. As pessoas pensam que os puritanos, a palavra sexo era para eles algo abominável. Doce ilusão. Nada disso, pelo contrário. Os puritanos viam o sexo como uma bênção de Deus. E os puritanos entendiam que os casais tinham obrigação de ter relações sexuais. É interessante ver isso. Para os puritanos, a relação sexual entre os casais era uma dívida. Era uma dívida. Você tinha que pagar essa dívida. Era assim, era uma obrigação. Você tem que ter relações com a sua esposa. Você tem que ter relações com o seu marido. E Deus exige isso de você. É o seu papel, é a sua responsabilidade. E tem que fazer isso com disposição, constância e alegria. Porque fazendo assim, Deus vai proteger você do adultério e da lascívia. Então era outra mentalidade dos puritanos. Não é o que o pessoal pensa aí que o puritano tinha raiva de sexo. Pelo contrário, eles incentivavam a vida sexual dinâmica dos casais casados. Vamos ver também a visão dos puritanos sobre a revelação bíblica. Veremos também o apreço dos puritanos pela erudição. Os puritanos gostavam muito de estudar. Não só a Bíblia, mas outros temas também, muito estudiosos. A visão da responsabilidade histórica que eles tinham. Um fator importante que veremos amanhã, o conceito de igreja avivada. O que é para o puritano a igreja avivada? Nós temos uma ideia, né? É a igreja barulhenta. A igreja barulhenta é avivada. Isso é ridículo. Os puritanos tinham um conceito correto de igreja viva. E a figura do pastor, como devia ser o pastor, nós veremos amanhã, se Deus permitir. Pastor Cleiton,
Encerramos ou... Está encerrado? Ok. Estamos despedidos até amanhã, não faltem amanhã, hein? Todos aqui amanhã.